Nesses instantes, de desejar boa noite a todos, dizer que é um prazer aqui podermos estar juntos para a gente aprender um pouco em torno da doutrina espírita e, antes de tudo, também, a gente sair da nossa lida diária e entrar em um outro ambiente um pouco diferente e também poder conviver com todos os cuidados, com todas as normas, mas a gente poder ver outras pessoas, conviver com outras pessoas, que possamos nós mantermos a nossa mente sempre em equilíbrio, porque, maneira exagerada de eu dizer, mas é como se fosse um antídoto, para esse vírus, a nossa mente, a nossa capacidade de discernir, não deixando se abater diante das situações. Então, que possamos nós, com este ponto de vista, estarmos sempre ligados, se comunicando um com o outro, participando da atividade também da casa, que tanto nos refaz fluidicamente. Na noite de hoje, nós teremos para a abertura da nossa reunião a Flávia, que irá fazer a leitura da mensagem, e logo após a Karen irá fazer a prece de abertura. O Cláudio, que é o atual presidente da casa, irá fazer a exposição doutrinária da noite de hoje, com o tema Natal com sentimento de Natal de Jesus. Natal com Jesus, está aqui, E nós gostaríamos também de colocar, que a nossa saída, nós temos alguns livros à disposição daqueles que desejarem adquirir para dar de presente para um conhecido, porque a venda desses livros, eles ajudam a manutenção da casa. Então é muito importante também para nós. E que é um bom presente, e é um presente que nesses dias é de grande valia a mensagem da doutrina espírita. Nós gostaríamos também de dizer que a nossa saída tem algumas mensagens à disposição daqueles que desejarem levar, e que possamos nós mais vezes aqui estarmos juntos. Então, nós vamos convidar a Flávia e logo em seguida a Karen para fazer a prece. Boa noite a todos. Então, a leitura de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. A palavra da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo, Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte
exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Boa noite a todos. Inspirado Senhor, que possamos, neste momento, agradecer a oportunidade de aqui estarmos presentes, a oportunidade de encontrarmos os nossos laços dentro desta casa, e que isso, Senhor, nos fortaleça nestes momentos, neste final de ano, e que levemos para nossa casa também, sempre inspirados pela espiritualidade superior, no equilíbrio, na tranquilidade, na alegria, na perseverança. Auxilia-nos, Senhor, que nossas virtudes possam se resplandecer neste momento em que necessitamos nos aproximarmos mais daqueles que necessitam do nosso amparo, principalmente aqueles que estão ao nosso lado nesta jornada. Que possamos valorizar esses momentos preciosos que nos foram concedidos, resgatando débitos, anelando forças, iluminando o nosso ser, na compreensão, na tolerância, entendendo que os gestos, as atitudes, as ocorrências são próprias no nosso estágio de evolução. Que valorizemos este momento, Senhor, com alegria, com serenidade, com paz. Obrigado, Senhor. Vamos, então, nesses instantes, passar a palavra ao Cláudio, que ele possa ser auxiliado, inspirado diante da sua proposta e que possamos nós aprender em torno da doutrina espírita. Fica à vontade, Cláudio. Muito boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possam nos envolver nessa noite. Primeiramente, apenas saliento que farei a exposição sem a máscara, justamente por estar numa condição segura de distância. Natal. Essa data tão significativa, principalmente para nós cristãos, né? E o Natal, ele tem uma história, ele tem um contexto. Mas o que a gente sente é que nessa época, naturalmente, nós somos levados a ter sentimentos diferenciados. No mundo inteiro, acontece em todas as comunidades cristãs. Por quê? Porque é um momento em que, mesmo que culturalmente, nós temos como um momento em que procuramos ter
melhores pensamentos. Procuramos manter os nossos pensamentos mais elevados, pensar nos outros. E assim foi na história da humanidade. Logicamente, o Natal desse ano é um Natal diferente no contexto social que nós vivemos, com as questões da pandemia que nós estamos passando. Mas e se a gente for analisar, existem outros contextos também na sociedade que também afetam. Mas eu creio que esse sentimento do Natal, ele é extremamente importante. A espiritualidade nos fala que nós, nesse período, eles conseguem ajudar muitas pessoas. Eles conseguem realmente amparar pessoas que não estavam conseguindo, porque naturalmente estamos mais predispostos, nós estamos mais acessíveis às mensagens espirituais do nosso anjo da guarda, nosso amigo espiritual e outras entidades irmãs que nos apoiam em nossa reencarnação. Então é um momento em que se aproveita para fazer muitos trabalhos que estavam difíceis. Eu não sei se é um sentimento meu, eu tenho a impressão que esse ano, né, por toda essa conjuntura, isso começou mais devagar. Mas a ideia hoje é justamente entender o ponto principal do Natal. E quando nós perguntamos quem que é a figura de destaque no Natal, se nós fôssemos olhar aqui, nós diríamos Jesus. Mas nós sabemos que na sociedade, quando se pergunta e fala em Natal, lembra-se de quem? Hein, Bárbara? Quem que lembra? Lembra do Papai Noel. É uma figura, né, que foi criada e que ela é muito cativante, com toda certeza. Então eu quero colocar algumas coisas hoje aqui para que a gente possa refletir. Primeiramente, vamos fazer um apanhado da onde que vem a questão do Natal, né? Um pouco dos seus símbolos, de uma maneira muito sintética, porque não é objetivo nosso esmiuçar essas questões longínquas do passado. Então, ele tem origem pagã, na realidade. A questão do Natal, muito ao contrário do que se pensa, não é uma data comemorativa criada pelo cristianismo. Ela tem origem pagã. O que é o pagão? É aqueles que não seguem a religião cristã, né, que era muito comum na antiguidade. Aqueles que não eram cristãos eram pagãos. Hoje nós temos muitas denominações, né, que não nos importa muito. Então, o Natal surgiu na Mesopotâmia, atual Iraque, há 4.000 anos. Cerimônias análogas aconteciam na Pérsia. Na Grécia, o ritual representava a luta de Zeus contra o titã Cronos, até que chegou a Roma na forma das Saturnais, festas dedicadas a Saturno, o deus do tempo, de 17 a 24 de dezembro. Era a véspera do solstício de inverno, uma data de transição do calendário solar, que seria o início do inverno, né, na região norte. No sul é o início do verão, como para nós aqui. No dia equivalente ao nosso 25 de dezembro, o sol brilhava com menos força, mas ao mesmo tempo se preparava para voltar a dar mais vida à terra. Era conhecida como o dia do nascimento do Deus Sol. O som não está muito alto, impressão minha. Parece que está dando eco. Então, o primeiro Natal, ele foi descrito pelo evangelista Lucas, mais ou menos 90 depois de Cristo, né? E que ele registra, então, o nascimento de Jesus. É o primeiro registro que se tem, né, da questão do nascimento de Jesus. No século IV, a questão do Papai Noel, você imaginava os presentes, mas aí nós tínhamos naquela noite, na véspera, e eu lembro claramente de nós vivenciarmos
aquele momento como um momento mágico, um sentimento diferente que a gente sentia no ar. Então, na véspera, os adultos ou aqueles maiores de idade, eles pegavam as crianças pequenas e saíam passear pela cidade, para que o Papai Noel pudesse chegar e colocar os presentes nas árvores de Natal. E nós andávamos, olha ele lá, olha ele aqui, e a gente ficava deslumbrado. Mas era um sentimento, gente, uma coisa muito bonita, muito gostosa, para crianças, né? Depois retornávamos, chegávamos lá, nossa, lá estavam os presentes na árvore. Como, né, que ele conseguiu em tão pouco tempo fazer isso? E assim, independente dos presentes serem bons, serem grandes presentes, pequenos, importante era ter aquele mimo. Antes da abertura dos presentes na casa da minha avó, nós cantávamos, os adultos cantavam hinos tradicionais, e que eu digo assim, que não era aquele coral, né, dos canarinhos de Novo Hamburgo cantando, mas para nós parecia o coral dos anjos. Meus tios, meus pais, meus avós, todos cantavam e depois oravam, pedindo a Jesus que nos amparasse, que nos iluminasse. E aí havia a confraternização da abertura dos presentes, para depois fazermos então a ceia. A ceia, uma coisa simples, não era nenhuma churrascada, que nem o gaúcho gosta de fazer, né? Tradicional lentilha, né? Que a gente até hoje mantém essa tradiçãozinha de fazer sempre alguma coisinha depois na noite do Natal. Mas o fato é que depois, passados os anos, muitas coisas se modificaram, muitos dos meus familiares já desencarnaram, e eu pensando, quando eu estava preparando esse tema, e eu lembrando desse sentimento, que foi o que me chamou a atenção. Eu, quando naquela época, na minha idade, realmente eu sentia, mas eu não conseguia entender o que era. E hoje, pensando, eu consigo sentir uma vibração diferente que não era a questão dos presentes. Lógico, como criança, eu iria gostei dos presentes que recebi. Mas aquele sentimento reinante naquele encontro que nós tínhamos naquele momento era algo soberbo. Nos dias que antecediam, nos momentos antes da abertura dos presentes, nas canções, na prece, na convivência fraterna que tínhamos, mesmo depois, é algo que realmente me emocionou. Eu me lembrar desses tempos. Mas esse sentimento não tinha nada a ver, na realidade, com o Papai Noel. Não era um sentimento causado por ele. Hoje eu consigo perceber que era o sentimento do amor que reinava na sua plenitude naquele momento. Lógico que somos uma família normal, com seus problemas, suas desavenças, suas dificuldades, mas naquele momento parecíamos realmente numa confraternização do amor na sua plenitude. E eu me toquei então que na realidade esses tipos de sentimento eu percebia dessa pessoa. Casava muito com aquilo que eu hoje acredito, que eu vivencio, procuro vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Não é a figura Jesus, apesar dele ser muito marcante pelas narrações antigas, pelas notícias que os Espíritos trazem para nós sobre a figura de Jesus, que ele era, mesmo fisicamente, muito marcante. Mas é os ensinamentos que ele traz no seu Evangelho que realmente me levaram a compreender que o sentimento daquela época de pequeno era um sentimento relacionado àquilo que Jesus pregava,
aquilo que Jesus veio trazer de ensinamento e o que ele realmente proporciona. E Jesus nos trouxe ensinamentos, eu não vou entrar detalhadamente neles, que são tantos, mas, por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus, não a Ele. Amai os vossos inimigos. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo é aquele domínio, aquela obrigação que nós temos. Então, qual que é o jugo de Jesus que é suave? O jugo dele é cumprir as leis de Deus. Por isso que esse jugo é suave. E o fardo, porque ele é leve? Porque o fardo que nós carregamos quando nós estamos integrados com a mensagem do Cristo é o fardo do amor. E o amor é leve. Veja, ele colocou como os mandamento maior o amor. O ensinamento que o Cristo veio nos trazer naquela época foi a lei do amor, que está expandida nos 10 mandamentos passados a Moisés, e ele veio e sintetizou tudo nesse sentimento grandioso, que é o principal sentimento da caridade. Tanto que ele fala, fora da caridade não há salvação. Então a gente vivendo nesse amor que o Cristo nos mostrou, não o amor como nós temos hoje em nossa sociedade, apesar do amor de mãe com filhos, os pais, ser um amor belíssimo, mas não se compara ao amor que o Cristo tinha por nós, que todos os seus trabalhadores de luz têm por nós, que é uma resplandecência do amor de Deus por nós, seus filhos. Ele nos fala que nenhuma de minhas ovelhas se perderá, dando aquela consolação de que nós estaremos sempre amparados por Ele, logicamente, através dos seus trabalhadores de luz. Ele fala também, Pai, no momento derradeiro da cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Diz a Pedro, perdoa até 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, perdoe sempre, estabelecendo o perdão como um dos principais fundamentos do nosso processo evolutivo. Quando nós criamos a capacidade de perdoar, nós finalmente estamos começando a dar passos grandiosos para a nossa evolução, mas perdoar com toda sinceridade. Ele nos fala de honrar o vosso pai e a vossa mãe, que nos trabalha aí a questão da gratidão. Ele nos fala dos bem-aventurados, os pobres de espíritos, que são os humildes, os que têm coração puro, os misericordiosos, os brandos e os pacíficos, que são todos bem-aventurados, porque esses resumem aqueles que continuarão vivendo aqui no nosso mundo, nesse processo de regeneração que o nosso planeta passa. Todos esses são candidatos a continuarem vivendo aqui no nosso planeta. Por quê? Porque com essas qualidades, ou algumas delas, ou parcialmente delas, nós nos candidatamos a sermos pessoas com tendência ao bem. E esse novo mundo que vem por aí, que já vemos acontecer há algum tempo e agora se amplificou os processos naturais que acontecem, são justamente as pessoas que têm tendência ao bem, que vão continuar, serão uns dos poucos escolhidos, serão aqueles que passarão pela porta estreita, será aqueles que o trigo que será separado do joio. Então, ele nos traz essas condições, ele nos mostra, ele nos orienta. E nisso, para que nós consigamos ter tudo isso, os nossos sentimentos são fundamentais. O sentimento do amor. O amor, homem e mulher, com os filhos, com familiares, o amor com amigos, o amor universal, que é esse o amor que Cristo tem.
E ele fala muito bem para os seus apóstolos, mas que isso se estende para todos nós até os dias atuais. Amai-vos como eu vos amei. Vós sereis conhecidos por muitos se amarem. Sem termos o amor em nossa vida, nós não conseguiremos nos tornar pessoas caridosas. E essa caridade é que nos traz essa salvação. E o que é essa salvação? É justamente a nossa transformação por nosso próprio esforço, para que possamos continuar reencarnando nesse mundo e evoluirmos, alcançando as plenitudes espirituais dos espíritos purificados, que não será nesse novo mundo. Teremos outra etapa para adiante, mas isso é coisa para daqui uns 2000 anos também. Mas e como que nós temos agido, né? Como que nós temos realmente procurado seguir essas mensagens, entender a mensagem, estudar as mensagens do Cristo, aproveitar os momentos que nós temos para que nós possamos realmente assimilar esses ensinamentos? Veja essa história que está em Lucas capítulo 10, de Jesus, Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus, entre aspas, ressuscitou. Né? Para o pessoal na época, Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava com o corpo até cheirando mal, com partes do corpo começando o processo de decomposição. Jesus foi lá e curou ele, que na realidade ele tinha um processo de catalepsia, provavelmente. Mas Marta e Maria eram suas irmãs, eram irmãs dele, e também conviviam, amigas de Jesus. E era uma das poucas casas em que Jesus ficava quando estava em Jerusalém. Então, desculpe, não em Jerusalém, nas regiões, naquela época lá, numa aldeia que nem fala aqui. Então o texto nos fala assim: estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então Marta, não pense que Marta não amava Jesus. Muito pelo contrário. Tanto ela quanto Maria acreditavam no reino de Deus e amavam Jesus com todas as suas forças. Mas e também Jesus não quis dizer que nós não devemos ter asseio na nossa casa, no ambiente que nós estamos. Não, ele não quis dizer isso. Ele quis dizer de nós aproveitarmos melhor o nosso tempo, que foi o que Maria fez. Maria viu que aquele momento em que Jesus estava na sua casa, ela tinha que aproveitar a companhia do Mestre para que pudesse aprender com ele. Enquanto Marta, apesar de amar muito a Jesus, ela estava preocupada com as questões da casa. Aquela preocupação, muitas vezes, que a gente tem com o nosso lar, de o que os outros vão pensar da nossa casa. E às vezes nós acabamos nem desfrutando da convivência fraterna com pessoas que vêm ao nosso lar, por estarmos muito preocupados com a aparência, do que propriamente com o sentimento de fraternidade com aqueles com quem nós estamos convivendo naquele instante. E Maria, então, ela sentou e ficou ouvindo o Mestre. E Marta estava lá, ansiosa, porque Jesus estava na casa delas e ela queria também dar uma boa hospedagem para Jesus, mas ela estava perdendo aquilo que era mais importante. E Jesus não perdia a oportunidade de passar os seus ensinamentos.
Então ele fala justamente, escolheu a boa parte. Quer dizer, aquele momento não era um momento de fazer os afazeres do lar, de se preocupar com as coisas materiais. Era um momento de aproveitar os ensinamentos espirituais que ele estava passando. Então, provavelmente, eu acho que a Marta deve ter sentado, a história não narra ali, mas ela deve ter sentado junto com Maria e curtiu, né? Aproveitou Jesus mais um tempo, né? E aí vem aquela questão, como que nós estamos sendo na nossa vida? Nós estamos agindo como Marta ou como Maria? Qual é o nosso posicionamento diante das oportunidades que nós temos na vida, quanto à questão de aproveitar os ensinamentos que nós recebemos? Porque são muitos, de termos uma questão de virmos à casa espírita para estudar, de nós tirarmos um tempo para ouvirmos uma palestra, para estudarmos em casa? Ou será que nós estamos naquela questão, não, mas agora não dá porque eu tenho futebol, eu tenho novela, eu tenho não sei o quê, eu estou muito cansado. Qual é o nosso posicionamento, né? De nós perdermos. Às vezes as pessoas falam, mas vocês estão sempre estudando, estão sempre... Por quê? Porque é a boa parte. Nós temos os nossos afazeres no nosso lar, nas nossas profissões, na sociedade muitas vezes, mas nós temos que ter o tempo para que nós possamos aproveitar essas boas partes que a vida nos dá. E isso não é somente em relação aos ensinamentos de Jesus. Isso é também em relação à convivência fraterna com os nossos familiares, com os nossos amigos, outros aprendizados que nós tenhamos de lermos um bom livro, de acompanharmos alguma questão que nos interessa, de conhecimento geral. Tudo isso são as boas partes. Mas como que nós temos agido então no Natal? Nós temos aproveitado essas boas partes do Natal, ou nós temos agido como Marta, de estarmos muito preocupados com as questões de aparência, com as questões materiais, e nos esquecermos da realidade que o Natal representa, que é o que aconteceu na nossa sociedade mundial? Veja o que Walter Barcelos, escritor espírita e educador, no livro Educadores do Coração, ele nos diz: Jesus é o grande esquecido na própria data em que se comemora o seu nascimento. Nessa data, pouco se fala de seus ensinos maravilhosos para a felicidade das criaturas, de seu imenso amor à humanidade e de seus exemplos de mais pura fraternidade para com os homens. Jesus, o aniversariante, não é convidado para a festa de seu aniversário. Mas quem que aparece lá? O Papai Noel. Esse não se esquece. Mas nós temos que manter, gente, meus irmãos, nós temos que manter esse sentimento, essa troca de presentes, não preocupado com as coisas caras, de dar um presente, até porque os nossos filhos, a gente vê que se dá um presente extremamente caro, é uma semana, 2, ele larga, porque aquilo perde a graça, porque o gostoso de brincar é quando a gente brinca. E tem-se muitas coisas gostosas. Eu lembro novamente da minha época natalina de criança, e na época eu ganhei um joguinho chamado Pula Pirata. Ele era um barril com piratinha dentro, e você ia enfiando as espadinhas até que ele saltasse. Então quem fizesse ele saltar ganhava o joguinho. Um brinquedo super simples. Então recebi aquele presente, beleza. De repente, quando eu quis brincar com ele, se reúne meu avô,
meu pai e meus tios. E coloco em cima da mesa e começam eles a brincar. Que, não, nós estamos vendo como é que funciona, e não sei o quê. E eu lá, ansioso para brincar, e meus tios lá, né? Meus tios, meu pai, meu avô, todo mundo brincando com o meu pula-pirata. O mais engraçado que eu lembro até hoje é a hora que o pirata pulou. Porque eu vi 4 machos gaúchos saltarem longe da mesa. Então, esses momentos são momentos que marcam. Lógico, eu como criança estava lá, né, brabo, porque eu não conseguia brincar com o meu brinquedo. Mas hoje eu vendo, e até hoje eu dou risada desse momento que foi glamuroso. E é isso que importa nesses momentos. Quantas coisas desse tipo nós temos perdido? De simplesmente entregamos aqueles presentes, os adultos vão para um lado, a criança vai para o outro e não se aproveita. São sentimentos, a valorização dos sentimentos, isso faz com que nós nos aproximamos. É esse o convite para Jesus quando nós trabalhamos o sentimento do Natal. Logicamente, Jesus se fará presente no nosso lar, em todos os lares do mundo, através desse amor que existe no ambiente. Esse Natal, onde existe esse sentimento de fraternidade, nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos ali com os nossos amigos espirituais, estaremos ali com os nossos familiares, nossos entes queridos que já partiram do retorno à espiritualidade. E eles estarão conosco nesses momentos de fraternidade. Não para as coisas materiais, mas para a convivência e para exercitar o amor. É isso que vai atrair os bons espíritos. E, consequentemente, Jesus, através das suas energias de amor, a sua energia que cobre o nosso planeta inteiro, ele se fará presente em nosso meio. Lembre que ele falava, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Porque é uma integração mental, é uma integração energética que nós temos capacidade de ter esse contato direto com Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, eu não oro para ele, porque ele parece tão longe, tão distante. Imagine Deus então. Mas as nossas preces chegam a Ele, chegam a Deus, nós podemos orar a Deus. As nossas preces, desde que sejam sinceras, chegam até eles. Não é daquela maneira que a gente enxerga que Deus está lá, Deus olha individualmente por cada um de nós. Não. É uma coisa que não dá nem para explicar agora, porque delongaria muito tempo. Mas o fato é que tudo que acontece no mundo, Deus está presente. Ele é esse todo, né? Nós não temos uma forma, mas Deus é todo amor. E Ele sente qualquer vibração, como diz, qualquer folha que caia de uma árvore, Deus está sabendo. E é assim que acontece. Então, que nós temos que fazer algumas perguntas sobre essa questão de como temos vivenciado o Natal, né? Primeiro, quem temos valorizado mais no Natal? O aniversariante Jesus ou o Papai Noel? Como que é essa valorização que nós damos? Nós lembramos de falar para os nossos filhos o que é realmente o Natal? Que é o aniversário de Jesus, falar para eles quem é Jesus, que Ele é o verdadeiro motivo de nós nos reunirmos nesse dia. E que digamos assim que Papai Noel, entre aspas, é apenas um trabalhador do Cristo, podemos dizer assim. Nós temos conversado com nossos filhos para que cresçam com esse sentimento do verdadeiro sentido do Natal? Como está sendo a comemoração de Natal em minha família? Como que nós comemoramos?
Os ensinamentos do Cristo são lembrados ou é apenas uma simples festa onde os bens materiais sobrepujam os bens espirituais? E mais uma. Temos lembrado de, pelo menos, orar pelos menos afortunados materialmente? Sim, porque não podemos fechar os nossos olhos, as nossas mentes, à realidade do mundo. É um planeta de provas e expiações. Existem irmãos que, de repente, não têm a capacidade de fazer uma confraternização como nós temos. E não, necessariamente não quero dizer que tenha que ser uma festa grandiosa, mas de ter o que comer, de ter um presentinho que, por mais simples que seja, de dar de lembrança. E também o próprio sentimento de fraternidade que temos em nosso lar. Então, que se nós não pudermos colaborar com esses nossos irmãos, que nós nos condoemos, que nós oremos pedindo por eles, porque nós sabemos que tudo existe um porquê, que tudo faz parte de um planejamento reencarnatório, tudo o que passamos são decorrências de nossos atos. Mas nem por isso devemos julgar, mas sim orar a Deus, orar a Jesus para que ampare e ilumine esses nossos irmãos. E agora, nesses momentos de conturbações espirituais tremendas que nós estamos tendo, em que são poucas as famílias que não tiveram esse ano entes queridos que partiram, que retornaram ao plano espiritual. E não estou falando só da Covid, de outras doenças, porque as pessoas continuam, apesar de não ser divulgado, continuam desencarnando por outras doenças, por acidentes. É rara a família, meus irmãos, que não passou por uma situação dessa. Seja ela espírita, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela umbandista, budista, muçulmana, todos estão passando por essas situações. Talvez exista, mas com certeza a grande maioria, se nós ampliarmos o leque familiar para os parentes um pouco mais distantes, teve uma, entre aspas, perda familiar. Então, que nós possamos, independente de termos tido ou não essa dificuldade, esse enfrentamento reencarnatório, que nós possamos orar pelos nossos irmãos, orar ao Cristo que ampare e ilumine, e agradecer por aquilo que nós temos, por aquilo que nós temos vivenciado em nossa vida, pois nós sabemos que Ele é o governador desse mundo. E nós sabemos, conforme a doutrina espírita nos mostra, que a felicidade não é desse mundo, porque é o que a gente almeja, a felicidade. Mas quando a doutrina fala que a felicidade não é deste mundo, que está no livro dos Espíritos, capítulo 5, item 20, quando ele fala isso, não quer dizer que a felicidade é lá em Marte, em Júpiter. A felicidade não é desse mundo de provas e expiações que nós vivenciamos, aonde nós só podemos ter momentos felizes. Mas esse novo mundo que está vindo aí, já será um mundo com mais momentos felizes. Até um dia que nós cheguemos aos mundos purificados, aonde essa felicidade será constante e plena. Mas, nesse momento, nós temos que procurar fazer os nossos momentos felizes. E nada mais, nada melhor do que nós vivenciarmos o Evangelho do Cristo, do que nós trabalharmos os nossos corações e os nossos sentimentos também pelos nossos irmãos, que seja só pela prece, já é muito válida. Se pudermos colaborar materialmente, colaboremos.
Mas, enfim, que nós realmente possamos entender que nós devemos transformar não somente esse dia no aniversário do Cristo, mas que nós tenhamos os 365 dias do ano natais. Que a nossa vida seja marcada por termos a presença do Cristo em nossas vidas. E a hora que nós conseguirmos trabalhar dentro de nós esse amor, que nós conseguirmos realmente nos conectarmos com a espiritualidade superior e, consequentemente, com o Cristo de Deus, nosso irmão maior, nós sentiremos que Ele está em nosso lar, que Ele se faz presente em nossas vidas em todos os instantes e em todos os momentos. Porque lembrem que Ele disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E nós, por mais dificuldades que tenhamos, por mais problemas que passemos, tenhamos a certeza que esse nosso irmão, esse nosso mestre amado, está sempre a nos amparar, está sempre a nos iluminar. Que nós possamos deixar que esse amor fraternal do Mestre Jesus, que resplandece o mais próximo do amor do nosso Pai Celestial, que Ele possa envolver as nossas vidas, que Ele possa estar presente em nossas mentes, em nossos corações, em nossos atos, a todos os instantes da nossa vida. Muito obrigado a todos e um Feliz Natal com Cristo em nossos lares, em nossa vida. Nesses instantes, nós agradecemos ao Cláudio pela mensagem, que possamos cada um de nós, no nosso dia a dia, né, refletirmos a respeito disto e principalmente levarmos adiante durante esta semana, durante todo o ano e especialmente nesses dias que as pessoas tanto se preparam, né, e que, conforme ele mesmo colocou, às vezes esquecem de quem é que é o aniversário, de quem é que é o dia. E que possamos transformar esse dia, não somente nesses instantes, mas estender ele aos momentos da nossa vida, na convivência com os nossos familiares. Nós, nesses instantes, vamos pedir que cada um, né, fechem os seus olhos como quiserem e que elevem os seus pensamentos a Deus e a Jesus, que nós iremos fazer a irradiação. A Lúcia irá coordenar para nós essa atividade. Os passistas se posicionem. Então nós vamos fazer, nesses instantes, o passe coletivo, sabendo que aqui se encontra a espiritualidade que antecipa os nossos trabalhos, que nos ampara a todos e nos envolve nas mais brilhantes luzes de paz, de harmonia, de muito amor. Que cada um de nós possamos nos posicionar receptivos a estas vibrações que nos chegam do mais alto, através dos trabalhadores de Jesus. Nos posicionemos receptivos ao amor que vem de Deus, nosso Pai, Criador, que nos ama, que nos acolhe, que nos ampara. Que os bons espíritos possam
nos transmitir as energias de saúde, de imunidade, mas, sobretudo, que tenhamos os nossos corações voltados para o bem, para a oração, inspirando paz, expirando harmonia, confiança, certeza de que somos imortais e somos todos irmãos, como Jesus Cristo nos ensinou. Há 2020 anos, nós estamos com Ele. Ele esteve aqui, deixou o seu rastro de luz e nós o seguimos. Jesus, que possamos te buscar cada vez mais. E assim, estaremos no caminho certo. Muito obrigado, trabalhadores do Cristo. Muito obrigado, Jesus, por tudo que recebemos nesta noite, dos ensinamentos do Natal, à luz da doutrina espírita, do que recebemos destas boas vibrações, que acalmaram os nossos corações e nos fortalecem e nos encorajam para seguirmos firmes nessa jornada evolutiva, nesta oportunidade bendita da vida. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, nós desejamos uma boa noite a todos e que possamos estar juntos na próxima semana, dia 25 de dezembro, onde teremos